tá? Nesse vídeo eu vou analisar os jogos da quinta-feira, dia 28/11, dia que nós teremos a Conference League, tá? E teremos também a famosa Europa League, Liga Europa, tá? Muitos jogos para a gente poder trabalhar. Vou analisar aqui para vocês, filtrando os melhores jogos, na minha opinião, para o pré-jogo, né? E os jogos que eu vou trabalhar no ao vivo. E já adianto logo que esse vídeo de hoje, por mais que tenha essa quantidade de jogos tão grande, né? Vai ser um vídeo rápido. Por quê? Eu, particularmente, velho, que já tô aí há mais de 7 anos apostando, né? Profissionalmente mesmo, dedicado, aí tem um pouco mais de 4 anos. E nesses 4 anos, um pouco mais de 4 anos, cara, eu acompanho de perto, né, a Liga Europa e desde a criação da Conferência League também, tá? E por experiência própria, eu já adianto que é um campeonato que a gente encontra as odds muito esmagadas, tá? Para baixo. Então, na maioria dos jogos aqui, você vai encontrar odds ruins, né? É um campeonato, por exemplo, que é favorável demais para gols. Então, por exemplo, você pega aqui um jogo entre o Heidenheim contra o Chelsea, e um jogo que você olha e você... Cara, esse jogo é bom para gols pra caramba. Só que a odds, quando você vai analisar, tá pagando 1,14. Então, você tem que colocar aí 3, 4, às vezes até 5 jogos para chegar numa odds bacana. E quando você faz isso, colocar muitos jogos em um bilhete, você eleva muito o risco. E elevando muito o risco, consequentemente, a probabilidade de você perder é muito grande. Então, risco-recompensa não vale a pena. Então, é uma competição onde eu busco filtrar o máximo, né? E filtrar o máximo que eu digo mesmo para o pré-jogo, para apostar no pré-jogo, e busco trabalhar mais no ao vivo. E é o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Que eu quero recomendar e que eu vou fazer aqui. Por exemplo, esse jogo do Chelsea contra o Heidenheim é um jogo excelente para gols. Por quê? Nós temos dois ataques que nessa competição tá marcando muitos gols. O Chelsea que vem jogando com o seu time reserva, mas o time reserva do Chelsea é muito forte, cara. É um elenco muito cheio, né? Um elenco muito grande. Então eles já marcaram 16 gols em 3 jogos. Então uma média extremamente alta. E o Heidenheim marcou 5 gols em 3 jogos, né? Ambos venceram os 3 jogos. Ambos vêm marcando gol em todos os jogos. Então eu gosto desse over 1,5. São duas equipes extremamente ofensivas. E, porém, a cotação está muito ruim, por isso que eu vou levar para o ao vivo. Também gosto do gol no primeiro tempo, tá? Então, no ao vivo, eu vou estar, sim, analisando esse confronto e buscando, obviamente, trabalhar esses mercados. Em todos os jogos do Chelsea aconteceu o over 1,5, em 70% dos jogos aconteceu um gol no primeiro tempo, assim como do Heidenheim também, em 70% dos jogos aconteceu um gol no primeiro tempo. Mas, como eu falei, no pré-jogo não dá para trabalhar essas odds, tá? O correto mesmo é levar para o ao vivo. E isso é na maioria dos jogos aqui. Tá? Todos os jogos da conferência, todos os jogos da Liga Europa são jogos favoráveis para isso. Outro ponto aqui bem importante para você trabalhar conferência e Liga Europa é as escalações. Por exemplo, nesse momento, estou gravando esse vídeo na quarta-feira de manhã, tá? Os jogos vão acontecer na quinta-feira. Nesse momento, a gente ainda não sabe, né? Eu já pesquisei aqui, eu acompanho vários sites locais mesmo para pegar, né, essa provável escalação. E a gente não sabe ainda se o time vai ou não com o elenco titular, né, para esse jogo. Então fica muito difícil a gente poder tomar uma decisão de apostar em um determinado time sem antes ter acesso a essa provável escalação. Como, por exemplo, a Fiorentina. A Fiorentina vai enfrentar essa equipe do Paphos, na Itália. A Fiorentina, para mim, é favorito pra caramba, tá? Tá pagando aqui 1,33. Só que, se a Fiorentina entrar com um time reserva, completamente reserva, isso já complica bastante, tá? Então, em muitos jogos também, eu deixo para levar pro ao vivo ou faço a aposta um pouco antes, né, do jogo começar, ali 1 hora antes, que é quando eu tenho acesso às escalações, aí eu tomo essa decisão e faço. Como, por exemplo, esse jogo, eu gosto muito de olhar para o cenário de um handicap -1, né? Ou seja, se a Fiorentina ganhar um jogo por 1 gol, devolve. Se ganhar por 2 gols, tem green. Eu gosto desse handicap. E eu gosto também do mercado de escanteios, principalmente para Fiorentina ter mais escanteios no jogo. Em casa, eles têm uma média muito alta e cede poucos escanteios. Então, eu gosto sim dessa cotação. Até porque eu acredito que essa equipe do Paphos vai jogar totalmente recuada, a equipe do Chipre vai jogar totalmente recuada e a Fiorentina vai estar amassando. Então eu gosto desses mercados, porém a gente tem que esperar as escalações. E isso também, repito, é na maioria dos jogos.
Alguns jogos aqui eu escalo como um favorito muito grande, eu quero determinar para vocês aqui, principalmente na Conferência League, primeiramente, né? Que é o jogo do Copenhague. O Copenhague precisa da vitória, tá? Diante do Minsk, que é uma equipe muito ruim, perdeu os 3 jogos. Então eu gosto da vitória do Copenhague. Eu gosto da vitória do Panathinaikos, que também vai jogar na Grécia e precisa muito dessa vitória. Então olho nessa vitória do Panathinaikos, tá? O jogo do Chelsea contra o Heidenheim é um jogo favorável para gols, já comentei aqui com vocês. O da Fiorentina também temos que esperar a escalação, mas eu vejo o cenário de gols e também de escanteios, né, de mercado de escanteios. E o Rapid Viena também, que é bem favorito jogando contra o Shamrock Rovers, tá? Rapid Viena que vai jogar em casa, então é bem favorito. Escalo esses times aqui como favorito, tá? Dá para fazer uma duplinha com eles? Dá, pré-jogo. Mas aguarde as escalações, tá? Aguarde as escalações. Na Europa League, para mim já tem um cenário melhor, porque eu já sei mais ou menos quais as equipes que vão entrar com o time titular, tá? Tem outras não, que pode poupar realmente, e aí a gente faz um filtro melhor, porque é mais importante a Liga Europa e são jogos onde a gente tem algumas discrepâncias de um adversário para o outro. Como, por exemplo, o Manchester United vai enfrentar o Bodo Glimt. E eu vejo um favoritismo muito grande para o Manchester United, obviamente por jogar em casa, tá? Por jogar em casa. O Bodo Glimt é uma equipe que defensivamente é uma equipe frágil, é uma equipe que se expõe muito, eles não sabem jogar fechado, então eles se atacam também. Então vou ver um jogo aberto. E é um jogo que o Rubem Amorim, cara, gosta, né, velho? Vai gostar, porque ele vai ter espaço. É isso que eu acredito. E eu acredito que vai com o time titular porque ele quer entrosar esse time. Então eu gosto sim de estar a favor da vitória do Manchester United, tá? Eu gosto de estar a favor da vitória do Manchester United. Assim também como eu gosto de estar a favor da vitória da Lazio, que vai enfrentar o Ludogorets em casa. E a Lazio também vai com o time titular, pelo que eu pesquisei, pelo que eu procurei, tá? Então a vitória do Manchester United junto com a vitória da Lazio tá pagando 1,55, para mim é muito bom na Betfair, tá? É uma bet que eu recomendo, inclusive se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram, tá? E se você não tá ainda no Sniper pré-jogo de futebol, que é onde eu mando todas as minhas bets de pré-jogo no futebol, entra de graça, tá? Eu vou deixar aqui na descrição como você pode entrar no Sniper pré-jogo de graça por um mês. Então entra para você ter acesso a todas as minhas apostas de pré-jogo. Então, recapitulando, eu gosto sim de estar a favor da vitória da Lazio e vitória do Manchester United, tá? São jogos assim excelentes. Outro time extremamente favorito é o Atlético Bilbao, tá? O Atlético Bilbao também é favorito contra o Elfsborg e a tendência é que vá com o time titular. O jogo do Slavia Praga contra o Fenerbahçe, que é uma dica também que eu compartilho com vocês, com a vitória do Atlético Bilbao, eu gosto sim de olhar para o cenário de gols aqui do Slavia Praga contra o Fenerbahçe, porque o Slavia Praga é uma equipe bem ofensiva, tá? Tem uma média de gols alta dentro de casa, de pelo menos 2 gols marcados. E o Fenerbahçe também tem uma média de gols muito alta. Então, em todos os jogos do Fenerbahçe jogando fora de casa, todos os jogos do Slavia Praga jogando em casa, aconteceu pelo menos 2 gols, tá? Em 100% dos jogos, tá aqui, beleza? Gol no primeiro tempo também vale a pena estar de olho, mas eu gosto desse over 1,5, ok? Junto com a vitória do Atlético Bilbao, que é bem favorito aqui. Outro jogo que é favorável para gols é o jogo do Galatasaray contra o AZ. E esse jogo também são duas equipes extremamente ofensivas, são duas equipes que vêm marcando muitos gols. E uma coisa que eu gosto bastante aqui é porque quando você para olhar os últimos 10 jogos do AZ, em 90% deles aconteceu ambos marcam. Do Galatasaray, em 80% aconteceu ambos marcam. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos últimos jogos. Ó. Vou botar aqui, últimos jogos do AZ, tá? 2-1, 2-1, 3-1, 3-2, 2-2. Aí teve 1-0 pro Tottenham, o Tottenham ganhou, tá? O 2-1 aqui com o PSV. Aí teve 1-0, 2-0, 2-1. Perceba que a maioria dos jogos com gols, tá? Galatasaray, 1-0 contra o Bodrum. E poderia ter sido muito mais, porque o Bodrum teve jogador expulso, tá? Mas, ó, 3-2, 3-2, 2-1, 4-3, 3-0, 1-0, 2-2, 3-3. Agora perceba uma coisa, na Europa, até contra o Rigas eles tomaram gol. Tomou gol contra o PAOK, tá? Deixa eu pegar mais aqui a Europa. Tomou gol contra o Tottenham. E agora vai enfrentar o AZ, né? Então, assim, na Europa League, o Galatasaray marcou e tomou gol em todos os jogos. Então, o mercado que eu vejo com bons olhos aqui para esse confronto é o ambos marcam, tá? Tá pagando em 50, o ambos marcam. Eu gosto desse confronto do AZ contra o Galatasaray para ambos os times marcarem, beleza?
E os outros jogos, Marcão? Cara, vou acompanhar no live, tá? Deixei algumas super odds para vocês, como por exemplo, pro Porto, né? Vai ter o Samu lá no ataque, meu irmão, que é um grande atacante, o time tá jogando para ele dar um chute no gol. E também pro cadê aqui do Galatasaray? O Ozime também dá um chute no gol. Deixei uma super odds pagando mais do que a Bet 365 lá na Bet 5, tá na minha aba do Perseguido pelo Green, uma bet excelente. Deixei também uma super odds no Manchester United para ter mais chute no gol e mais escanteios, também tá excelente, tá excelente demais. Deixei também uma super odds pro Besiktas, tem mais cantos, acredito que o Besiktas vai propor mais jogo aqui, tá? E o Tel Aviv vai jogar no contra-ataque. E, cara, eu acompanhei o Tel Aviv contra o Ajax, é um time que tá mal pra caramba, tá? Mudou muito. E a forma de jogar também mudou, não tá mais aquela na ofensividade. Vai enfrentar um time que é extremamente ofensivo, né? Que só joga pra frente. É tanto que toma muitos gols da equipe do Besiktas pelo jeito de se atirar pro ataque. Então, pro Besiktas ter mais cantos é bem interessante. E também deixei uma bet no jogo do Ajax contra a Real Sociedade no mercado de escanteios. Tá tudo lá na aba do Perseguido. Então, também vou deixar aqui na descrição, tá? Galera, muitos jogos, comentei aqui realmente um filtro dos melhores que eu acredito pro pré-jogo, mas vamos trabalhar bastante no ao vivo, tá? Entra no Sniper, porque se eu, de graça, né, pra você ter todas as festas do pré-jogo, porque se antes do jogo eu ver a escalação e gostar de algum jogo, eu mando lá pra vocês, tá? Tamo junto, vamos pra cima, que o Papai do Céu nos abençoe.